Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Amém? Sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira, 19 de março, de 2021. Quero agradecer este dia maravilhoso por estar podendo aqui ministrar o Evangelho a todos aqueles que vivem em espírito e em verdade. Amém? Lamentamos a controle. Não podemos nos desesperar, pois Ele tem o controle. A graça, e a paz aí a todos os nossos irmãos aí da cidade de Sobradinho. Um abraço aí para o nosso irmão Duda, sua esposa Nilma, seu filho Cauã e os seus irmãos. Todos eles aí têm acompanhado o nosso trabalho. O nosso irmão também Gil, mas a sua esposa Alexandra. Nosso irmão Wilton também, o nosso abençoado aí, o vocalista, nosso irmão aí, dispenseiro fiel, Deraldino, um abraço para o Senhor, meu irmão, uma graça e a paz, para a sua esposa e toda a sua família, que Deus assim cuide de todos vocês e de cada um que faz parte desse ministério Nova Sião, amém? Para os nossos irmãos também, a graça e a paz lá do estado de Goiás, no estado de São Paulo, que Deus abençoe aí a todos, o nosso querido batera aí, Luan, a Deus, engrandecendo o nome de Jesus, amém? Os demais que aqui não citei nome, não fiquem chateados, pois o Espírito Santo de Deus lembra de vocês perfeitamente, amém? Eu apenas aqui estou mandando um abraço bem forte para cada um de vocês, que o Espírito Santo do Senhor cuide de cada um de vocês, amém? Que assim seja o Espírito de Deus na vida de vocês, amém? Então, vamos aqui. Porque este resgate, também vamos entender o porquê deste tema. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3, quem encontrou, diga amém, quem não encontrou, vai encontrar do mesmo jeito e vai ouvir a boa palavra, amém? Gálatas, capítulo 3, no versículo 13, nós vamos ler o 13 e o 14. Glória a Deus. Amém? Para a gente começar aqui a viajar no Evangelho da Graça, aprender de Cristo ressuscitado. Ele diz, versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado
recebamos pela fé a promessa do Espírito. Graças a Deus. Então, vamos lá, vamos orar a Deus, pedir a Ele aqui discernimento na palavra para que a gente venha compreender este tema de hoje. Amém? Louvado seja Deus. Engrandecido e maravilhoso Jesus, é na Tua presença, ó Deus, que estamos e jamais podemos sair dela, pois aquele que um dia tudo fez e continua fazendo, está sempre conosco, pois é o Teu Espírito que tudo faz, que tudo. E te agradeço a palavra, e também te agradeço, ó Deus, por ter a voz e poder falar, pois é o Senhor que em mim me dá esta força, este fôlego de vida. É o Senhor que tudo faz em mim. Nesta noite maravilhosa, eu te peço, ó Deus maravilhoso, que use a minha boca, que não seja somente eu, mas sim o Senhor usando a minha boca por intermédio da tua palavra, e que assim o Senhor possa abrir aos ouvidos de todos aqueles, ó Deus, que neste momento me assiste e aqueles que ainda vão assistir, que sejam iluminados os olhos e a mente para assim compreender o evangelho da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, repetindo aqui o tema, resgatados da religião. Amém? Nós vamos entender por que esse tema. Olha só o versículo 13, para a gente entender. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para começar, todos nós que nascemos depois da cruz, já nascemos ressuscitados. Nós não tínhamos o pecado da lei. Nós não éramos malditos. Amém? Porque nós não vivemos naquele tempo. Nós já nascemos, nós gentios já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção. Então hoje eu não posso dizer que Jesus me resgatou da lei. Por quê? Porque quando nós nascemos, ou eu, nasci, nós já tínhamos sido justificados. Cristo já tinha ido à cruz do Calvário, já tinha sofrido a morte de cruz, para que nós, assim, através dele, pudéssemos estar no estágio que estamos hoje, vivendo em graça. Deus, ele nos resgatou, se fez maldito, como está escrito, e nos deu este direito maravilhoso de viver em perfeita harmonia de vida. Aí ele diz mais no versículo 14: para que aos gentios, nós, viesse a benção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nos recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Está vendo? Nós, depois que Cristo foi à cruz do Calvário, recebemos a bênção de Abraão, a promessa, abraçado, acolhido pelo Espírito. Todos nós que nascemos da cruz para frente já nascemos abençoados. Não temos mais por que chegar aqui e dizer que Jesus morreu por mim e por você. Ele não morreu.
por mim nem por você. Amém? Ele foi à cruz do Calvário, fez-se cumprir a lei, cumpriu toda aquela lei, o que estava escrito sobre ele, o que iria acontecer, aconteceu, e nós, glória a Deus, cumprir ali o pecado, a transgressão da lei, não foi por mim e por você. Amém? Veja lá no livro ainda de Gálatas, agora no capítulo 2, Gálatas capítulo 2, amém? Gálatas capítulo 2, no versículo 6. Olha só. Ora, daquele que pareciam ser alguma coisa, quis outrora tenham sido, na mim nada me importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que hoje não é diferente. Todos aqueles anos, todos nós que viemos do sistema religioso, esses movimentos, aqui é o apóstolo Paulo retratando quando ele foi ali almejado pelaquela luz forte, brilhante, que ele escutou a voz do Senhor. Ele disse que muitos daqueles antes dele que ensinavam fazia a maneira errada, pregavam lei. E foi até aí que chegou uma parte que Paulo encontrou em Pedro ali uma maneira de o repreendê-lo, justamente pelas práticas. Por quê? Porque Pedro queria que os gentios vivessem como judeus. E Paulo repreendeu a ele, porque quando chegou alguns da lei, Paulo, vendo ali o movimento de Pedro, repreendeu ele. Por quê? Porque comia, bebia, se divertia, vivia como um gentil. Mas quando chegou outros da lei, ele começou a mudar, a ser diferente. Amém? É só um trecho aqui para você entender aqui o nosso raciocínio. E Paulo disse que de nada aproveitou. Aqueles que podiam dizer alguma coisa, que diziam ser alguma coisa por ter andado com Cristo, de nada para ele teve proveito. Vamos ler de novo para que fique bem claro. Ele diz: ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, tá vendo? Em outro Deus não aceita a aparência do homem. E é verdade. Por quê? Hoje, muitos dos irmãos, muitos vivem dessa forma, querendo viver desse jeito, querendo viver ali a lei. E nós não vivemos mais neste tempo. Nós vivemos na nova aliança. O Espírito Santo de Deus que nos enche de toda a graça, de todo o amor, de toda a alegria, este sim é o que nos dá a alegria. Nós não podemos mais viver na aparência, não podemos mais viver de simbolismo. Hoje nós não precisamos participar de ritual nenhum para ter comunhão para com Deus. Isso já é de praxe a gente explicar para os nossos irmãos que não precisa de um pãozinho para ter comunhão com Deus. Não horas e mais horas de orações vãs,
subir a monte, fazer jejum, batismo nas águas, unção com óleos, campanhas, propósito, tudo isso é em vão. Cristo não quer nada disso e nem precisa. Para que você seja abençoado, você faça essas coisas. Por quê? Porque a graça de Deus te basta. Porque nós não vivemos de aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Está vendo? E muitas das vezes Paulo era pego de surpresa, mas tinha ali algo para dizer àqueles homens. E aqui ele dizia, aqui aos Gálatas, ele disse, olha, eu fui procurar aqueles que antes de mim já faziam algo. Não consultei nem carne nem sangue, mas fui guiado pelo Espírito Santo de Deus, designado para pregar o Evangelho da graça, para mostrar que o poder está em Cristo Jesus. A força que há dentro de você é a do Espírito. Não coma mais desse reggae, como tenho dito a vocês, que o homem que leva o título de pastor, ele pode impor as mãos em você e lhe curar, que ele pode orar por você, interceder por você, cuidar de você. Tudo isso, querido, é engano. O único que pode cuidar é o Evangelho da graça, e não se meter na tua vida pessoal, porque tem muitos casais por aí que, em vez de consultar a Deus, porque o casamento não vai bem, ele procura estes homens para ter conselho, para que o pastor aconselhe como deve ser. E não é dessa forma. Você tem um problema conjugal, resolva aquele problema entre as duas partes, entre você e o seu marido. Não coloque uma terceira pessoa para entrar no teu relacionamento. Por quê? Porque em vez de te ajudar, com o teu marido e converse entre vocês dois, cheguem a um acordo. Não é contar o que acontece entre vocês para o pastor, para a missionária, para o presbítero, que eles gostam é disso, é de aparecer, é querer tomar de conta e dizer que está fazendo algo. Eu vou estar orando por você. Querido, quem intercede por você é o Espírito Santo de Deus. Deus não é servido por homem. Aqui, o que é que acontece? Logo que acontece um movimento como esse, uma discussão, uma briga de casal, a mulher corre, vai na missionária, o homem, se for ali evangélico, né? Que quem faz isso é o evangélico, que o cristão não faz isso. Amém? Resolve ali logo entre ele e a esposa. Não procure uma terceira pessoa para conversar, para saber desse jeito, amém? Dessa forma, você está inflamando mais. Em vez daquela pessoa te ajudar, ela vai te atrapalhar. E Deus não se agrada disso. Deus não quer isso. É olhar para dentro de si, ver aonde errou, consertar aquele, ou pelo menos tentar perdoar, pedir o perdão, para assim ter uma reconciliação para com a sua pessoa, ali com a pessoa que tem a convivência, e não viver de aparência, como vive muito irmãos hoje, vivendo de aparência. Como falei, é participando de campanhas e nada muda, é fazendo propósito e nada muda, é indo a círculos de orações constantes, demoradas, se cansando e não muda nada.
fazendo jejuns desnecessários, procurando arrumar um problema de saúde, e não vai aumentar a fé e nem o poder, porque a fé não nos pertence, amém? A fé, ela é um dom de Deus e Ele dá a quem Ele quer. Não é simplesmente eu abrir a minha boca. Se Deus não me der esta fé, eu não posso, porque a fé é um dos dons, amém? A fé é um dom de Deus. O que nós temos que fazer é colocar a fé que Deus nos deu em prática, não com simbolismo, em agradecimento, não é participando de um propósito para com Deus, como se Deus fosse moeda de troca. Deus, eu vou fazer aqui esta campanha de 7 dias ou mais, porque se eu não fizer, o 7 flechas vai me pegar, o tranca-rua vai trancar meus caminhos, a pombagira vai tomar meu marido. Vai não, querida. Essas coisas só existem na tua cabeça e na cabeça dos pastores que pregam isso para as pessoas, ensinam as pessoas espíritos inexistentes a estas pessoas, dizendo que esta pessoa está manifesta, está possessa de demônio. Está, sabe qual? O demônio da carne. Não existe essa. Por muitos anos, como disse a você, eu comi deste reggae, acreditando que o diabo era um ser poderoso igual a Deus. E não é. Quando eu descobri que o único poderoso, o único espírito, o único ser supremo, maravilhoso, que tem poder sobre mim, sobre a sua vida, é Deus. Não existe um ser espiritual igual a Deus. Como as pessoas acham, como fui ensinado. E como vocês que estão aí dentro das famosas igrejas, dentro dos templos aí, né, religiosos, aprenderam. Deus, que vai acontecer uma Magedon, que este mundo vai se acabar e vai vir uma nova Jerusalém. A igreja verdadeira, amém? Não há uma placa com o nome igreja verdadeira. A única igreja verdadeira é você, que é a igreja de Cristo, templo e morada do Espírito de Deus, amém? Quantas vezes, como nós estamos falando aqui, quantas vezes você já pediu para o teu pastor orar por você, orar pela sua família, e aquela pessoa continua do mesmo jeito? Cadê os homens que curam, que diz que libertam, que expulsa demônios, que vê diabo em tudo, né? Porque é desse jeito no sistema religioso. Eles vê diabo em tudo. Passa ali uma moça com uma roupa inadequada, eles dizem que aquela mulher está com espírito de pombagira. Onde foi que ele encontrou isso na Bíblia? Quem mostrou isso na Bíblia, que existe isso? Até o diabo, que eles tanto têm medo, porque assim, o crente tem mais medo do diabo do que temer a Deus. Ele prefere acreditar mais que o diabo pode fazer algo atrapalhar a vida dele do que Deus fazer com que ele cresça. E eu te digo mais, ainda que existisse um ser espiritual por nome diabo ou Satanás, Cristo já tinha resolvido isso. Se não, veja lá, não precisa você aqui abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus 2,14, você dá uma lida lá em Hebreus 2,14 e você vai ver o que aconteceu com aquilo que era tido por diabo. Aquele que tinha o domínio da morte sobre as pessoas. Você vai ver quem matava. Né? Então, irmãos, você que me assiste agora neste momento, preste atenção.
todas essas coisas que você tem feito, pedindo para o pastor lhe ungir, pedindo para que o pastor te dê um título, pastor, estou pronto, estou preparado, eu posso ser, quero a unção, vou ser ungido agora como obreiro, como presbítero, tudo isso em vão. Não precisa nada disso. Para você servir a Deus, não precisa desses rituais, não precisa destas manobras para lá na frente ser tirado proveito. Querido, o pecado que muitos hoje pensam que é o diabo, né? Que tem muitos aí achando que o diabo está fazendo isso, está acabando com as pessoas, está destruindo as pessoas, e aquela pessoa não se toca que quem está se destruindo assim. Por quê? Porque os feitos da sua carne, ela vai se manifestar para o mal. A carne, ela só gosta de diversão. Ela gosta de viver em alegria. A carne não quer nada com o espírito. Se dependesse da carne, de maneira nenhuma, jamais um espírito queria buscar a Deus. Por quê? Porque não é o diabo, querido. O próprio diabo é o homem. A Bíblia diz, né? A Bíblia não, está escrito, né? Nas Sagradas Escrituras, é assim que tem que se pronunciar. Está escrito dessa forma que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Então, ouvindo esta, diante desta palavra, você ainda vai dizer que quem opera, quem faz tudo de errado é Satanás, é o diabo? É não, querido. Quem mata é o homem, quem rouba é o homem, quem se prostitui é o homem, quem estupra é o homem, quem faz todo tipo de atos ilícitos que desagrada a Deus e ao homem é ele mesmo. Ah, e ainda tem gente do outro lado aí que depois vai dizer, mas o diabo é quem faz o homem fazer isso. Mentira. Quem faz isso é o próprio homem. São os atos, as vontades da carne dele que faz com que ele chegue a este ponto. Deixa as emoções da carne, os desejos, os prazeres tomarem de conta e depois não tem mais controle sobre elas. E quando você perde o controle da sua carne, querida, a Deus, você vai com medo. Controlar os impulsos da sua carne se você não quiser. Se você pode estar na certeza. E para você não achar que eu estou falando besteira, como tem muita gente que diz aí o que a gente prega é novo, que nós somos herege, que o que a gente ensina aos irmãos está errado, que nós estamos ensinando os irmãos a sair de dentro das igrejas, estamos ensinando os irmãos a não orar mais. Epa, querido, alô? Nós não estamos mandando ninguém sair de lugar algum. Pelo contrário, quem tem que tomar essa decisão, atenção, enxergar com os olhos iluminados e mentes iluminadas para assim alcançar a graça de Deus, deixar de lado a lei mosaica e viver o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. Não é o evangelho como muitos pensam, mas eu sou evangélico. Aí por que evangélico? Aí ele tem medo do diabo, participa de campanhas, toma santa ceia dos homens, faz batismo nas águas, sobe a monte buscando Deus em vão, que você não vai encontrar Deus no monte, nem vai adquirir poder, nem vai ficar mais forte, pelo contrário, vai perder uma noite de sono, vai correr o risco de adoecer. De Deus, que Cristo te iluminar os olhos e a tua mente, você vai ver que todas essas coisas que você tem feito é em vão. Como sempre tenho dito aqui a vocês, que aquele pedaço de pão
amassado e suado pelo padeiro, que você simboliza dizendo que ali é o corpo de Cristo e anulando o que Cristo fez por você, dizendo que um pão tem mais valor do que você, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E ainda tem muitos pastores que dizem por aí, não, mas é como se fosse. A gente apresenta a Deus e ali aquele pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo. Mentiroso, mentiroso sem vergonha. O corpo de Cristo é vidas, é carne, é o homem que é morada do Espírito Santo de Deus. Então você que tem anulado o sacrifício de Cristo na cruz, não faça mais um movimento desse. Veja o que está escrito para que você preste atenção e não pratique mais essas coisas. Mas, pronto, então nós vamos a um mandamento da lei que toda a igreja evangélica não pratica. Amém? Não bota em prática a circuncisão. Você conhece qualquer uma igreja do Brasil aqui que leva o nome de igreja evangélica que o homem circuncida? Se você encontrar, porque se você vive a lei, você prega a lei de Moisés, então você tem que circuncidar, você tem que participar da circuncisão. Você vai pegar aí o seu prepúcio e fazer isso, circuncidar-se? Não vai, né? Então, isso é lei. E da mesma forma, batismo, guardar o sábado é lei. Como tem muitos irmãos aí, na ignorância da mente, guardando o sábado, dizendo que o sábado não se pode trabalhar, que guardam o sábado, um recado, você guarda o sábado, não trabalha, né? Também não deveria comer. Por quê? Porque se você não trabalha, então você não come, né? Assim que está escrito, aquele que não trabalha, porém, não coma. E aí, não, mas eu guardo o sábado porque é lei e tal. Lei, nós não vivemos mais sobre a lei de Moisés. Nós não precisamos guardar sábado. Amém? Por quê? Porque nós vivemos em perfeita harmonia de vida. A graça de Deus nos basta. Nós não precisamos fazer tipo de manobra nenhuma ou qualquer um daqueles rituais da lei. Judeus, nós não pertencemos a nenhuma tribo daquela de Israel. Acorda, irmão, nós somos gentil, um povo que não era visto, amém? Um povo que não tinha o direito das bênçãos. E graças a Cristo, amém? Quando ainda era carne e sangue aqui, sofreu uma morte de cruz e nos aproximou pelo seu sangue. Amém? Cristo nos aproximou. Graças a Deus. Então, como tem muitos irmãos aí, achando eles que estão corretos, que estão certos, né? Do que estão fazendo, mas eu digo a você que desta forma que você está fazendo para adquirir comunhão com Deus, não vai encontrar nunca. Amém? A comunhão do homem para com Deus é no Espírito. Amém? Deus, Ele nos deu esta graça maravilhosa para que assim nós pudéssemos viver em perfeita harmonia, viver em espírito e em verdade.
que tem o rei na barriga, pregando às pessoas campanhas, propósito, unção com óleo, fazendo todo tipo de manobras. Para quê? Para tirar mais e mais. E digo, vou ser bem radical, a maioria deles, irmãos, só quer você lá dentro, mantém você lá dentro por causa do financeiro. Eles alugam os templos, né? Os espaços ali, colocam o nome de igreja e bota você para pagar. Amém? Não tenho nada contra. Se você faz algo por amor, temos que ser sinceros. Nós temos que ajudar sim ao próximo. Mas você tirar, como sempre nós temos dito, tirar 10% do que é seu e dar na mão do homem que leva o nome de sacerdote, ou de pastor, ou do que você quiser chamar, aquele dinheiro, querido, não vai ter retorno nenhum. Nem para você, nem para o templo que você está, e simplesmente só vai fazer crescer a uma pessoa. O famoso líder ou presidente da igreja que tu congrega. Somente. E cada dia mais você triste. Cabe. Eu não posso comprar isso porque se eu desinterar o dízimo, o pastor não vai gostar. E não vai gostar mesmo. Amém? E não vai gostar mesmo. Porque eles gostam. Não é só um não, é todos. Amém? Todo pastor da religião, que pregam lei de Moisés, eles não têm comunhão para com o povo e nem com Deus. A comunhão deles é com dinheiro. Quem contribuir mais, quanto mais renda, melhor. Quanto mais entrar, melhor. Amém? Abra aí sua Bíblia no livro de Hebreus 9. Nós vamos ler do versículo 11. Hebreus 9, do versículo 11 ao 14. Amém? Todos encontraram? Diga graças a Deus. Amém. Diz: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou de bezerro, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma entrada. 13. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos, né, ou outra tradução, os pecadores, né, os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das. Está vendo? O que seriam essas obras mortas para servir ao Deus vivo? Perdão. São essas coisas, irmão. Esses tipos de manobra que desagrada a Deus. Em vez de você chegar-se a Deus, se aproximar do Senhor para fazer ali a vontade do Senhor no Espírito, você vive de maneira errada, participando desses rituais que não vai te levar a nada. Como sempre tenho dito, quantas vezes você não tem ido um dia como hoje, sexta-feira,
a uma igreja evangélica buscar pela a libertação, a cura de amigo mais. O homem tem que frear os seus impulsos da sua carne e, segundo, de quem Deus aprover ter misericórdia, porque é assim que Deus age. Ele não é servido por homens e nem faz tampouco o que o homem quer, o que o homem pede, ou o que o homem manda, como ordena muitos aí, né? Eu ordeno em nome de Jesus que você vá para tal lugar e aquela pessoa, ainda que aquela pessoa esteja ódio, aquela pessoa dentro dela, não existe demônio nenhum dentro das pessoas. E eles grande mentira que o teu Judas lá. Sabe onde é que está os ados em correntes eternas? Tá vendo? E eles, não, mas Satanás tramou contra o trono de Deus e, juntamente com a terça parte dos anjos do céu, foi banido do céu para a terra. Querido, isso foi uma história que te contaram. Cristo, Todo-Poderoso, ia dar irmãos, né? Muitos aí, muitos pastores, muitos que têm conhecimento na leitura bíblica, até mais do que eu, mas eles não explicar e nem ensinar aqueles que ouvem. Mas eles sabem, perdão, eles contam a história de Davi muito bem, conta a história de Ana muito bem, conta a história daquela mulher do fluxo de sangue muito bem. Por quê? Para te impressionar. E ainda tem muitos que ainda faz como se estivesse fazendo um teatro. Mas Deus! E aquela mulher orou, e quando aquela mulher orou, como se estivesse narrando, né? Como um narrador de futebol. Querido, isso de nada adianta. Cristo quer que você mostre às pessoas a verdade. A história do povo de Israel, naquela época, nós temos que mostrar os pontos que realmente haja ali no meio daquelas conversações todas, criada pelo homem. Você sabe quais são as doutrinas criadas por homens? Não corte o cabelo, tá vendo? Não use saia curta, homem não pode usar short, só pode usar calça, amém? Jesus usou bata, e bata para nós hoje é um vestido, né? Qual é o homem que quer vestir um vestido hoje? Ou uma bata como Jesus vestiu? Me diga, nenhum. Mas o homem só pode andar de calça. Isso são doutrinas criadas por homens. Deus nunca impediu ninguém de andar do jeito que quer, da maneira que gosta. Amém? Isso são coisas criadas pelo homem, porque ele diz, não,
Eu formei um ministério, eu criei o meu ministério, e lá no meu ministério, seu ministério, eu pensei que era de Deus, mas no meu ministério, lá o homem não pode isso, o homem não pode aquilo, a mulher não pode cortar o cabelo, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, não pode passar batom, não pode usar brinco, e é uma folia só. Isso são doutrinas abusivas criadas pelos famosos presidentes da igreja. Para quê? Para pegar presas fáceis, fazer daquelas pessoas negócio, negociar com você. Você já prestou atenção que toda vez que há uma festividade da igreja, a igreja nunca arca com nada? O presidente da igreja, até para ele vir para cá, precisa que você ajude ele para que ele venha? Será que o que você contribuiu junto com os outros? Porque quanto mais dinheiro entra, melhor para eles é. Você já viu o absurdo de salário que esses homens ganham? Que muitos, né, entre aspas, que tem muito pastor aí, né, que tem o título de pastor, que os coitados sofrem pra caramba. Não pode nem tirar nem R$1, nem 1 centavo dali, daquilo que é contribuído, porque muitas vezes fica sofrendo ali, passando necessidade, não, porque o dízimo é sagrado e eu não posso roubar a Deus, e rouba a você mesmo, metendo a mão no teu bolso. O homem, o homem não, o evangélico, né? O crente é ladrão do próprio bolso. É até pesado essa expressão, né? Ladrão. Mas o homem é isso, ele furta a ele mesmo. O crente furta a ele mesmo, fazendo este tipo de ritual. Querido, como já expliquei em outros vídeos, quero te dizer mais uma vez, que o dízimo, como muitos por aí acham, que é em espécie. Ah, mas os tempos mudaram, não é mais dessa forma. Mas, se a lei acabou, se a lei por Cristo foi abolida, foi cumprida, então deixou-se de existir a cobrança de dízimo, deixou de existir os levitas, deixou de existir os sacerdotes. Por quê? Porque Cristo cumpriu todo. Romanos 7, para a gente entender o que eu estou dizendo para você, graças a Deus. Romanos, no capítulo 7. Glória a Deus. Romanos 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, no versículo 7 ao 11. Amém? Graças a Deus. Está aqui Romanos 7, que diz, Romanos capítulo 7, no versículo 7 ao 11. Diz, que diremos, pois? É a lei pecado? Não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Está vendo? E muitas das vezes os irmãos se encontram desse jeito, querendo impor às pessoas doutrinas que são doutrinas de homens. E Paulo já dizia que eu não conhecia o pecado, eu não saberia se era pecado ou não, se eu não conhecesse a lei. Por que ele disse isso? Porque o pecado daquele povo, irmão, não era roubar, nem matar, nem se prostituir, nem ir em festa, nem usar brinco, nem tomar banho sem camisa, nem dormir sem camisa, nem usar short. O pecado daquele povo
aquele que transgredisse a lei, ele era réu de morte. Amém? Foi por isso que Cristo veio para isso. Não para revogar a lei, e sim para cumpri-la. E cumpriu. Graças a Deus. Versículo 8. Mas o pecado, a transgressão da lei, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, se a lei estava morto, o pecado, está vendo? Ele disse que sem a lei, ele estava morto para o pecado. Proibição, o que é proibido é o que o homem gosta de fazer, é o que a carne gosta de fazer. Amém? Versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vendo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Está vendo? Vivendo a lei, ele, revivendo ali a lei, foi morto por ela. Está vendo? Paulo, mortium pela lei, foi morto. Versículo 11, 10, que diga: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, por ele me matou. Está vendo? Tomando ocasião ali o pecado, aquele mandamento que era para a vida, foi morto. Justamente por isso. Por causa que conheceu a bendita da lei. Não existiria o pecado. É por isso que Jesus veio para resgatar ali as almas dos justos. Não fique pensando que Jesus morreu por você. Amém? Jesus não morreu por mim e nem por você. Entenda isso, irmão, pelo amor de Deus. Cristo não morreu por toda a humanidade. Fique você bem sabendo disso, leia e aprenda. Cristo morreu pelos justos, aqueles que realmente pelo seu sangue ali derramado, como preguei há 8 dias atrás. O sangue de Jesus hoje não tem mais poder. Teve, não é isso? Teve poder. Não disse há 8 dias atrás. Não fique aí orando, pedindo para que Deus cubra alguém com o sangue dele, que vá remir alguém pelo seu sangue, porque isso não vai acontecer. Espírito não tem sangue. Cristo ressuscitou, hoje ele é Espírito. Amém? E desta mesma forma, abolida. Hoje, quem é o santuário? Santuário do Senhor hoje é vidas, é eu, é você. Nós somos a igreja verdadeira de Deus. Nós realmente somos reconhecidos como os filhos. Nós não somos mais servos e nem escravos. Hoje nós somos. Entenda isso. Você não é mais miserável, você não é mais pecador, você não está em pecado, você não tem pecado. O que há em muitos pelo mundo afora é carne ativada. Está lá em Gálatas 5:19 ao 23. Leia, aprenda de Cristo, aprenda
do Evangelho da graça de Deus. Para encerrar, Gálatas no capítulo 2. Vamos terminar aqui este momento, maravilhoso de reflexão da palavra, para que a gente entenda que Cristo, Ele é maravilhoso, amém? Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, só Ele tem o melhor para cada um de nós. Graças a Deus. Gálatas capítulo 2, no versículo 11. Amém? Perdão, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nós vamos ler até o 18. Graças a Deus, para a gente encerrar. Graças a Deus, está aqui. 2,16. Sabendo que da lei, amém? Está vendo? Mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Está vendo? Todos aqueles que acham ou que vivem, porque quem acha não acha nada. Amém? Todos aqueles que vivem achando que pelas suas obras, pelos seus feitos, mas eu oro muito, porque eu não perco um batismo, tudo que acontece na igreja eu vou. Obras, jamais. 17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É, porventura, Cristo ministro do pecado? Jamais, Aí Paulo responde, de maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruiu, constituiu-me a mim mesmo transgressor. Está vendo? Aquilo o templo, as destruídos, transgressor. Dizemos que Cristo morreu em vão. Então, tenha esse cuidado. Não deixe que você crucifique a Cristo toda vez participando desses rituais, fazendo esse tipo de manobra, querendo viver como um judeu, sendo que você não é um judeu. Amém? Você é gentil. Já nasceu abençoado com todas as sortes de bênção. Para você não há condenação, pois tu está em Cristo Jesus. Tu és a menina dos olhos dele. Tu és de Deus. Nada do que você faça ou deixe de fazer para agradar a Deus vai poder agradar, pois Ele já se agrada de você muito antes de você nascer. Antes de você existir, Deus já estava cuidando de ti, como cuida até hoje e cuidará eternamente, pois o teu espírito está puro, está justificado. Você é de Cristo. Glória a Deus. Então, aplauda Jesus aí com uma alegria. Vamos agradecer a Deus por este momento. Vamos orar ao nosso Deus por este momento maravilhoso. Eterno Deus e maravilhoso Pai,
em tua presença, Deus, agora eu encerro, ó Pai, este momento. Neste momento, sejam por ti alcançados, pois o único que pode alcançar vidas é o Senhor. E nós te agradecemos, meu Deus, por este momento feliz, por esta hora maravilhosa que nós estamos vivendo em ti, sem, meu Pai, ameaça, sem temor, sem mácula alguma, meu Pai, sem temor do mal, pois nós estamos debaixo da tua graça, pois o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, obrigado por este momento, obrigado por cada vida, por cada pessoa, pois o Senhor és maravilhoso. Obrigado, ó Deus. Amém. Amém. E louvor, Nova Sião, louvando a Deus com alegria e trazendo a mensagem da parte de Deus, o nosso irmão aí, dispenseiro fiel da palavra de Deus, o nosso irmão Deraldino Costa. Amém? Um abraço aí para o Senhor, meu irmão, que pertence o Espírito Santo de Deus, possa sim te usar como ele tem te usado, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até outro dia.